São momentos sem precedentes, inéditos que nós estamos vivendo. E eu ouvi de um economista, a frase de um economista que estava analisando o contexto, que eventos como esse ocorrem a cada 1000 anos, tal a intensidade deles. E a maneira como essa pessoa estava dizendo é que é um momento onde o globo todo terrestre está se reestruturando. E eu realmente acredito, eu tenho dito que é um evento de dimensões muito grandes, realmente muito grandes. São momentos assim que definem realidades, que põem e começam em andamento outras que vão afetar a nossa vida daqui 5, 10, 20 anos. A gente olha a vida de Jacó, aquela experiência que ele teve com Deus no deserto, naquele travesseiro onde ele disse: Deus está nesse lugar. Quão temível é esse lugar, que grande é esse momento. Definiu a vida dele e orientou a vida dele por 20 anos. 20 anos depois ele volta para aquele lugar. E esses são momentos que têm essa intensidade. E é importante ouvir o que Deus está fazendo e o que Deus está falando conosco, porque vão afetar e reposicionar a nossa vida para, quem sabe, 20 anos pela frente, se Jesus não voltar. E quando nós passamos por momentos como esse, intensos e desse tamanho, 3 coisas podem acontecer. Uma delas é que algumas coisas na nossa vida, elas passam por esse momento e permanecem, elas simplesmente se fortalecem. Você não muda, elas são as mesmas coisas, simplesmente elas ficam mais sólidas na tua vida. Outras terminam nesse momento. Então são coisas que são ciclos que terminam em momentos como esse, por isso se chama uma reestruturação. Ciclos terminam e nós precisamos estar atentos a ouvir o que é que tem que ficar para trás. Outras coisas, e a terceira categoria, se iniciam ou são ajustadas, tem uma nova dinâmica. Deus muda a dinâmica, você estava fazendo de uma certa maneira e ele pede para fazer de outra maneira. Então, são 3, de maneira global, coisas que podem acontecer em momentos dessa magnitude. O que para nós é importante é nós estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo. Sempre é o que vale para nós. Não nos distraímos, mas levantarmos nossos olhos para Deus, para ver o que Ele está fazendo no mundo, mas mais importante, o que Deus está fazendo e quer fazer na vida de cada um. Porque é aquilo que Deus fala conosco nessa hora e as decisões que nós tomamos pessoalmente que vão afetar a nossa vida. Então são 2 dinâmicas. Uma é o que o mundo está passando, mas muito, talvez mais importante e mais prático para nós é o que Deus está falando pessoalmente com cada um de nós. Na Bíblia, sempre existe esse questionamento ou essa dúvida, porque você fala do Novo Testamento, do Velho Testamento, e aí você tem a cruz, e alguns dizem, por que algumas coisas que aconteciam no Velho Testamento não acontecem mais no Novo? Então, um exemplo típico do que acontece na Bíblia mesmo, na própria interpretação das Escrituras, nós vamos ver que algumas coisas que eram feitas no Velho Testamento passam pela cruz e continuam valendo. Um exemplo disso, por exemplo, é a fé. A Bíblia fala da fé que Abraão tinha, o pai da fé. E a Bíblia fala no Novo Testamento, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um conceito que passa do Velho ao Novo Testamento, fé em Deus. E cada vez mais é fortalecido. E você tem outras coisas, fala do amor de Deus e certas realidades importantes que passam, amém, através da cruz. Outras coisas interessantes terminam na cruz. Por exemplo, não se fala mais de sacrifício de animais para a salvação. Todos os sacrifícios de animais terminaram na cruz. Certo? Agora, Cristo se fez maldição e por causa da obra da cruz nós podemos ser salvos pelo derramamento de Cristo, do sangue de Jesus na cruz, e não precisa ser mais feito o sacrifício de animais. Certo?
E a outra coisa que nós vemos, uma das coisas interessantes que nós vemos, um outro exemplo, é que antes o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas por causa da obra da cruz e da santificação em nós, agora o Espírito Santo pode habitar em nós. Algo é ajustado na visão de Deus. E nós vemos nas Escrituras essa palavra, que o Velho Testamento é uma sombra do que ia acontecer depois. Então, você percebe nitidamente certas coisas que permanecem, ela passa pela vinda de Jesus, pela cruz, é ajustado e toma um novo significado, outras terminam ali e outras permanecem iguaizinhas do jeito que são. Então, da mesma maneira, a vinda de Jesus à Terra, ela redefiniu não só a Bíblia, o que aconteceu na Bíblia, mas é um momento definidor muito mais amplo. Tanto é verdade que o mundo todo se fala entre antes e depois de Cristo. Então é um evento realmente desses intensos e enormes que nós precisamos prestar atenção nesse momento, porque coisas importantes acontecem ali. Então, nós precisamos, eu queria que nós enxergássemos esse evento da vinda de Jesus à Terra como um evento amplo, que inclui o nascimento de Jesus, inclui a vida de Jesus, inclui a morte de Jesus na cruz, inclui a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e o derramar do Espírito Santo em Pentecoste. Então, esse é o plano inteiro. Cada parte desse plano é importante para nós. Cada momento tem o seu papel importante. E uma das coisas que nós sabemos, falando agora da vinda de Jesus, eu vou ler alguns textos só para deixar claro a diferença de cada item, mas na vinda de Jesus, eu quero começar com o Natal, ele diz, esse texto conhecido, fala de Deus conosco. Esse é o momento onde Deus visita a terra. E nós vemos essa realidade de Deus conosco. Então, Mateus 1, 23, fala assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, algo novo se inicia. Deus se manifesta e começa a andar entre o seu povo. João 1,14 vai mais adiante e diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus desce agora e começa a conviver entre nós, conosco, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Então o Natal fala sobre isso, fala sobre Deus conosco. Depois, nós temos esse evento da vida de Jesus, ele fez os seus milagres, mostrou uma vida sem pecado, uma vida santa, ensinou até aquele momento chave e central, que é o evento do Calvário. E no Calvário, nós podemos ver, naquele momento ali, que é quando nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa, então, é comemorada, mas qual é o sentido da Páscoa? Deus está operando, manifestando algo em nosso lugar. Então lembra, no Natal nós estamos comemorando Deus conosco, Deus habitando conosco. Na Páscoa nós estamos comemorando Deus em nosso lugar, pagando um preço. E você começa a ver em alguns textos das Escrituras esse lugar que Jesus toma para pagar um preço que era nosso. Então, Isaías 53 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Aquilo que era nosso, nossas enfermidades, nossas dores, ele levou sobre ele. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. O castigo que traz a paz para mim estava sobre ele. E pelas suas pisaduras
nós somos sarados. Que bênção a obra da cruz. Por isso, meus irmãos, nós para sempre vamos proclamar a obra da cruz. E uma das coisas preciosas na nossa pregação e na pregação do Evangelho é sempre, nunca esquece, é a cruz e Pentecostes, eles andam sempre juntos. Não há Pentecostes sem a obra da cruz, sem o derramamento de sangue, porque a cruz pagou um preço e posicionou e propiciou que eu e você pudéssemos receber o dom precioso do Espírito. Em Romanos 4, 25 fala, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então você percebe que na Páscoa nós estamos comemorando essa realidade de Deus em nosso lugar, fazendo algo por nós, tomando o nosso lugar. E 2 Coríntios 8, 9 fala sobre esse aspecto. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Então, você vê na celebração da Páscoa essa beleza que é, eu reconheço o peso e o pecado e a realidade que eu tenho. E Jesus veio ao mundo. Deus manifestou o seu amor e pagou algo em meu lugar. Agora, Pentecostes tem um outro aspecto, que é Deus em nós. Que para mim é uma das coisas gloriosas que nós precisamos ainda descobrir e tocar. Então, Lucas 24, 49 diz assim, eis que envio, isso é Jesus falando, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós estamos começando a ver uma outra parte, finalizando uma parte do plano de Deus, que agora é encher a cada um de nós do seu Espírito. João 14, 17 diz assim, o Espírito da verdade, ele habita convosco, mas ele estará em vós. Então agora, Pentecostes fala desse Deus em nós, em cada um de nós. Atos 2, 1 a 4, você sabe, sobre a descida do Espírito Santo, é tremendo aquele texto, reunidos no mesmo lugar, um vento impetuoso, amém, aquele som do céu. E aí diz assim, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Cada um deles. Aí ninguém ficou de fora. Esse é o plano de Deus, ninguém ficar de fora. Deus quer encher de glória a terra, Deus quer encher cada um com o seu Espírito Santo. É a única maneira que nós temos de viver nessa terra, nesse momento, e sermos vencedores e manifestarmos a glória de Deus, é estarmos cheios do Espírito. Amém? E é o texto de Efésios que nós estamos falando. 5, que nós lemos há pouco. Vede prudentemente como andais. Amém? Procurai conhecer a vontade do Senhor e enchei-vos do Espírito. Esse é o grande segredo. Estarmos cheios do Espírito, sempre. Colossenses 1, continuando Atos 2, de 1 a 4, dizendo assim, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Esse é o desejo de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito. Colossenses 1, 27, na segunda parte, diz assim, Cristo em vós. Lembra, nós estávamos falando do Natal, é Deus entre nós, a Páscoa é Deus por nós, Deus em nosso lugar. Mas agora a Pentecostes está falando de Deus em nós. A esperança da glória. Esse é o grande presente, esse é o grande dom, essa é a grande razão, porque Deus fez o que Ele fez para que nós recebêssemos esse dom precioso do Espírito em nós. E 1 Coríntios 3,16 fala assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, meus irmãos, o Espírito do próprio Deus reside em nós. Nós somos santuários de Deus. E se isso é verdade, meu irmão, deixa Deus se manifestar. Amém? Deixa Deus manifestar quem Ele é através da tua vida. Amém? Então, o que nós podemos perceber, meus irmãos? Pentecostes significa que Deus tinha um plano lá no início.
de andar entre nós, revelar o coração de Deus à humanidade, morrer na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser cheios dele mesmo. Amém? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o que significa Pentecostes? O que nós comemoramos em Pentecostes? Nós comemoramos a descida do Espírito, o nascimento da igreja, o dom de Deus, a realidade de nós sermos cheios do Espírito. Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Deus habita em cada um de nós. Então, o que Pentecostes fala? Pentecostes fala de rendição, meus irmãos. Pentecostes fala, não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é um dos meus textos que toca muito o meu coração, que eu decorei há muito tempo atrás, que está em Gálatas, que diz assim, logo já não sou eu, mas quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, enquanto eu estiver nessa terra, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então você pega todo o plano de Deus, amém? Em andar conosco, morrer na cruz em nosso lugar, mas com esse objetivo final, amém? Quando nós abrimos nosso coração, Ele vem fazer morada em nosso coração. Meus irmãos, maior é aquele que vive em nós do que tudo o que nós estamos lidando nessa hora, nesse mundo. O que nós precisamos é deixar esse Deus, amém, viver de uma maneira gloriosa em nós e crescer, amém. Convém que Cristo cresça em nós e se manifeste em nós. Então, Pentecostes fala sobre essa área da nossa vida onde nós estamos nos rendendo a Deus. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Esse é o momento onde nós nos rendemos e nós deixamos Deus ter total preeminência na nossa vida. Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Como Maria disse, aqui está a tua serva. Cumpre em mim os teus propósitos. E o que aconteceu? Quando ela abriu o coração e disse assim, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Esse lugar de rendição, esse lugar, por isso que a Bíblia fala, Deus vai tocar o sedento, Deus vai tocar aquele que tem fome e sede por essas realidades. Ele diz, então descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai tomar conta dessa situação. E meus irmãos, essa é a grande mensagem de Pentecostes. Não é na nossa força, não é na nossa lógica e não é 1 mais 1, é na força e no poder do Senhor, quando nós nos rendemos. Então, Pentecostes é uma bênção, mas ele é uma bênção quando nós entendemos a realidade de Deus viver em nós e através de nós e nós nos rendemos. Então, ele fala de rendição. E é importante mesmo, quando nós nos rendemos, então o poder de Deus pode se manifestar. A Bíblia fala que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida nessa era. A multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida através de quem? Através da igreja, eu e você. Como isso vai acontecer? Através da obra de Deus, do seu Espírito em nós. Rios de água viva vão fluir através. A vida de Deus vai se manifestar através de nós. O que vai acontecer, meu irmão? O doce aroma da presença de Deus vai ser exalado. Os rios de água viva vão correr. A vida de Deus vai se manifestar. E a Bíblia diz, por onde esse rio passar, tudo vai florescer, tudo vai dar vida, tudo vai restaurar. Então, meus irmãos, nesse tempo onde todo mundo fala de caos e de limitações e de problemas e de impossibilidades, existe um rio que corre dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós e ele corre, é um rio que corre para a eternidade, jamais cessa. Quanto mais nós nos rendemos a esse Deus, quanto mais nós amamos a Ele e damos espaço para Ele, e dizemos como Maria e como todos
os servos de Deus, todos os homens de Deus e mulheres de Deus na época. Como Esther disse, que se cumpra em mim os teus propósitos. Quando ela se rendeu, o Espírito de Deus pôde usar aquela menina para transformar uma situação. Então, que todos nós, nesse domingo de Pentecoste, possamos estar, amém, ser despertados de maneira nova, renovada, para essa realidade e para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, Pentecostes significa nós, cada um de nós, podemos ser cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Ele vai operar em nós. Ele vai vivificar o teu corpo mortal. Ele vai ajustar a tua vida. Ele vai renovar. Ele vai manifestar a cura de Deus. Ele vai te usar. Ele vai encher o teu coração. Amém? Ele vai manifestar os planos de Deus para a tua vida. Então esse é um tempo de andar cheio do Espírito, de nos enchermos do Espírito. Graças a Deus, porque Deus nos visitou já. Amém? Para aqueles que não tiveram a oportunidade, que Deus visite hoje a tua casa e te encha do seu Espírito. Mas também é algo que nós temos que, como a palavra de Deus diz em Efésios, enchei-vos do Espírito. Amém? Continuem se enchendo do Espírito. Amém? Continuem se enchendo do Espírito. Continuamente. Então, meu irmão e minha irmã, para nós concluirmos, o Natal é uma celebração, uma festa mais popular. Todo mundo celebra o Natal. A beleza de Deus conosco, do amor de Deus, é mais popular. Ele não requer muito de nós celebrar o Natal. Você não precisa ter nenhum compromisso muito grande com a fé. Tanto é verdade que todos celebram o Natal. A Páscoa é um pouco menos popular do que o Natal, porque a Páscoa já é uma mensagem um pouco mais sóbria. Ele fala dos pecados da humanidade. E não muitos entendem por que Jesus precisou morrer se eu não sou pecador. Então, a Páscoa começa a aproximar a humanidade de uma realidade que nós somos pecadores e ele precisou morrer por nós. Então, para todos nós, quando a Páscoa chega perto, nós começamos a perceber, talvez essa celebração não é tão festiva, que mostra um aspecto do amor de Deus que pagou um preço altíssimo. E esse mostra o tamanho do nosso pecado. Então, a Páscoa é um momento, sim, de nós nos humilharmos. É um evento que nos faz nos humilharmos diante da grandeza de Deus, da santidade de Deus e do amor de Deus por nós. É ou não é verdade? Então, ela é um pouquinho menos popular nesse aspecto, porque ela começa a se tornar um pouco mais pessoal, começa a mexer conosco. Agora, Pentecostes, menos ainda, é menos, porque agora é a hora de dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o momento onde o Espírito Santo de Deus e Deus, no seu plano eterno, ele não só quer mostrar para ele que ele te ama e nasceu no Natal, mas ele quer mostrar que ele pagou o preço altíssimo por ti, para te encher com o seu Espírito, para que você agora se torne um filho de Deus e manifeste na terra os propósitos e os planos de Deus na terra. Então, Pentecostes acaba sendo uma época e uma festa não muito celebrada nesse aspecto, porque requer rendição. É o momento de nos rendermos. Mas, meus irmãos, não te deixe enganar pela lógica humana. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter. É o que Deus nos disse. A maldição foi quebrada na cruz para que nós tivéssemos acesso à bênção. O Espírito Santo de Deus é o maior presente que nós podemos ter. Deus entregou a Ele mesmo. E isso é o que está em jogo nesse momento. Esse é o momento importante quando Jesus disse, não iniciem nada, não saiam de Jerusalém. Existe algo, o ponto final, o que falta para completar a obra gloriosa de Deus, esse pacote enorme que está preparado para a humanidade. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre todos os sedentos. E sobre essas vidas, eu vou dar capacitação
para vocês viverem não na força de vocês, mas na minha força e no meu poder. Meus irmãos, é uma bênção. Você entrega, você rende a tua vida para receber a vida e o poder de Deus. Amém? Eu acredito que é uma enorme de uma bênção que nós podemos ser, é uma enorme de uma troca. Eu digo para Deus, Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa, Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida. Cumpre em mim os Teus propósitos, Santo Espírito de Deus. Amém? E essa é a grande mensagem de Pentecostes, é um grande privilégio de nós todos nós. A todos nós é oferecido o dom do Espírito, a todos nós. Então, meus irmãos, nessa tarde, que esse evento glorioso que iniciou na vinda de Jesus ao mundo, e nós vimos a sua glória, e ele andou entre nós sem pecado. Ele foi até a cruz, e na hora da cruz muitos o deixaram, pouca gente estava por perto. Mas ele morreu e ele ressuscitou. E ele apareceu a muitos. E o mesmo Espírito, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, opera na tua vida nessa hora. E eu declaro isso sobre todas as áreas que existe enfermidade no teu corpo. O Espírito de Deus opera, o mesmo Deus, o mesmo poder que levantou a Jesus dentre os mortos, opera em nós. Amém? Que bênção. E aí Jesus disse, agora espera, porque eu tenho, amém, a cereja do bolo, o toque final do plano glorioso que estava oculto das gerações, esse mistério glorioso de Cristo em nós. Vocês não só vão ter o Espírito Santo de Deus perto de vocês ajudando, mas vocês vão ser próprios santuários de Deus. O Espírito Santo de Deus vai estar dentro de vocês para manifestar na terra a minha glória. Ou seja, quando nós nos movemos e acordamos a cada dia, não somos nós, é Cristo em nós. E nós movemos na força e no poder de Deus. Por isso, meu irmão, seja nessa tarde que o Senhor te renove, que o Senhor te encha, que o Senhor te batize, que o Senhor, amém, te refrigere e faça o teu cálice transbordar mais uma vez para essa gloriosa realidade, para que Deus possa manifestar na terra os seus propósitos. Deus está esperando cada um de nós, é através da igreja. E a nossa oração é que nesse dia, que é comemorado o domingo de Pentecostes, que o Senhor visite a sua igreja mais uma vez, que o Senhor nos renove. E eu oro nessa tarde, que o Senhor te renove e renove a sua igreja nessa hora. Que o Senhor nos encha e que o Senhor avive o dom no nosso coração. Que a chama do seu Espírito possa estar sendo avivada mais uma vez e que o nosso cálice transborde de maneira gloriosa nessa hora. E que nós possamos, amém, derramar, fruto desse transbordar, derramar a vida de Deus no momento onde as pessoas tão carentes estão necessitadas ao extremo. Você tem a resposta. Cristo é a resposta. E Cristo vive em nós. Então, meus irmãos, nessa tarde, você não precisa estar numa reunião, você não precisa estar, ter música ao teu redor, você pode estar ouvindo isso, ou no campo, onde você estiver. Mas se você voltar os teus olhos para Deus, e do fundo de coração, na sinceridade do teu coração, disser, Senhor, eu preciso mais de Ti. Enche o meu coração. Me enche. E a tua fome vai atrair Deus. Ele vai derramar óleo fresco sobre a tua cabeça. E a tua vida jamais será a mesma. Então, que Deus te abençoe nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.